Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Ricardo Cury. E no meu vídeo anterior eu acabei, quando eu estava falando sobre cristofobia, eu acabei entrando numa questão que eu acho muito interessante a gente refletir, tá, sobre a questão religiosa, né? Essa ideia de que os religiosos eles querem tanto assim impor a sua visão de mundo nos outros, né? Isso para mim, eu já acho isso bem estranho, porque a imposição, a forma como eles querem impor a visão de mundo deles para outras pessoas, não é uma forma que a gente pode considerar aceitável dentro de um mundo moderno como o mundo de hoje. Hoje em dia, para a gente aceitar uma ideia, essa ideia ela tem que ter um certo embasamento, ela tem que ter uma certa... hum, tem que ter um fundamento em fatos, né? Se a gente faz uma proposta de mundo, a gente precisa então comprovar que essa nossa proposta ela tem então algum fundamento, né? E isso a gente não vê acontecendo na religião, né? Eles sempre buscam então as suas propostas de visão de mundo baseadas em um livro super antigo, né? Desatualizado e que na verdade não contém ali nenhum dado científico, nenhuma informação, nenhuma pesquisa, nem existia naquela época a concepção do que seria de fato ciência, né? Então a gente vê sempre essa grande tentativa de impor, né, esses valores, e o que a gente também percebe é que a religião, hoje em dia principalmente, ela lida muito, ela aborda muito a questão do sexo, né? Eles vigiam muito a questão de como as pessoas se relacionam e isso relacionam sexualmente umas com as outras. Isso é bastante preocupante por causa que a humanidade é, na verdade, baseada em relacionamentos, né? As pessoas se relacionam com outras pessoas. Então, no momento que tu tenta interferir na forma como as pessoas são e na forma como elas podem se expressar e elas podem se permitir ser perante os outros, você está, na verdade, interferindo com a natureza humana das pessoas, né? Então, essa fixação religiosa em cima da sexualidade das pessoas, da forma como as pessoas decidem se relacionar, tanto se assumirem como pessoas na sociedade, como aceitarem sua própria sexualidade entre as outras pessoas, é muito preocupante, né? E essa forma que eles querem, então, às vezes, estigmatizar certos tipos de comportamentos como se fossem errados, quando na verdade, se nós pararmos para observar a natureza, a gente vai perceber que existe tudo que é tipo de comportamento igual ao que acontece com a nossa espécie humana, né? A gente consegue então entender que tudo que a gente vê por aí em termos de humano é bastante normal. O que a gente não vê na natureza, por outro lado, são seres que decidem, por exemplo, fazer voto de celibato, né? Então, dentro da religião, a gente vê muito essa preocupação enorme como o sexo é conduzido e para que ele é utilizado, né? Então, imagino eu que essas pessoas, né, elas devem ter assim o sexo muito à flor da pele, assim muito, assim tudo é muito hipersexualizado para elas, né? Não é incomum a gente descobrir aí, como aconteceu aí alguns tempos atrás, que foi divulgado, por exemplo, que muitos vídeos de plataformas de pornografia, são acessadas então de dentro do próprio Vaticano, por exemplo, né, e que a grande maioria dos vídeos que eram visualizados eram de conteúdo homoafetivo, né? Então, a gente precisa entender que essas pessoas, na verdade, o jeito que elas se reprimem de serem quem elas são, assim, para o mundo, né? E elas consideram isso, de certa forma, um sacrifício, por causa da sua religião, isso acaba tornando elas umas pessoas, de repente, bastante incompletas, né? E talvez até isso acabe gerando alguns problemas, né, psiquiátricos em função dessa constante vigília
para se suprimir perante os outros, vestir sempre uma máscara, está sempre fingindo ser o que tu não é, né? Eternamente, né? Viver a vida inteira pública, assim, de uma forma que tu não pode te assumir como tu é, que é o que a gente vê acontecendo muito aí entre muitos pastores também, né? A gente vê que esse pessoal aí muitas vezes tem uma maldade muito grande por trás deles aí, como a gente vê aí no caso, por exemplo, dessa Flor de Lis, que a gente viu aí recentemente aí, né? E tem muitos outros pastores que cometeram grandes atrocidades aí contra crianças, né? Ou fizeram sexo com meninas da própria seita, né? E enfim, né? Se a gente pesquisar na internet, no Google, por exemplo, você vai encontrar uma grande quantidade de matérias de isso por todo mundo, não é só no Brasil, em qualquer lugar do mundo onde existem essas seitas pentecostais, a gente vai encontrar então pessoas que pregam um certo tipo de controle, vigia do comportamento sexual, mas que acabam de alguma forma extrapolando por outro lado, né, fazendo alguma coisa, né, enfim, acabam às vezes estuprando, abusando, e o que eu falei no vídeo anterior tem um pouco a ver com isso, porque ao mesmo tempo, né, essas são pessoas que querem forçosamente, então, impor suas ideias, independente de ter embasamento, né, de ter assim uma base fundamentada, factual, sobre o que elas consideram visão de mundo, né? E elas, então, forçosamente querem impor essas ideias estranhas, que são estranhas, não são naturais, são fora da natureza humana, mas elas querem impor esses certos comportamentos, principalmente focados na questão sexual. Só pode ter relação sexual de certa forma ou de outra forma, que seja sempre para a procriação, não pode ter prazer, não pode buscar prazer. Tem escândalos como, por exemplo, o próprio Papa da Igreja Católica dizendo que a camisinha fazia mal para quem, por exemplo, estava no continente africano repleto de HIV, né? Mas ele ia lá pregar, então, que não se usasse camisinha, que é um dos métodos mais eficientes para evitar a contaminação, né? Então, a gente vê que existe esse grupo de pessoas, né, que quer impor a sua realidade sem base nenhuma factual. E, ao mesmo tempo, a gente vê dentro desses grupos, né, religiosos, pessoas que também impõem a sua tendência sexual sobre os outros de forma forçosa, né? Então, são padres pedófilos, né? São pastores estupradores, né? A gente vê isso que a gente não sabe de tudo que acontece, porque a maioria das pessoas tem vergonha de admitir que foram abusadas, que foram estupradas, né? Como é o caso aí, por exemplo, do João de Deus, que passou aí, sei lá, anos e anos e anos, possivelmente abusando de milhares de pessoas, né? E a gente só fica sabendo de poucos relatos com relação ao que realmente aconteceu. Então, é de se questionar, sabe, sobre essas pessoas que têm esse comportamento de querer impor uma verdade inexistente sobre os outros e, ao mesmo tempo, essa verdade ser também fortemente sexualizada, enquanto que no comportamento delas e o comportamento que a gente vê dentro desses grupos também tem essas anomalias da pessoa pregar uma coisa, mas em prática está fazendo outra coisa completamente errada, absurda, forçando pessoas a fazerem o que não querem, né, se aproveitando de crianças, se aproveitando de pessoas inocentes, ou até mesmo de pessoas que não têm como se defender, né? E isso acaba assim me trazendo esse questionamento, sabe? Que tipo de pessoas, no final das contas, são essas? Claro que a gente não pode botar todo mundo num balaio só, eu entendo que tem muita gente boa, de repente, que está atuando no meio religioso, mas a gente não pode perder de vista que essas pessoas que estão aí atuando dentro do circuito religioso, elas têm essa tendência, então, a forçar
a sua vontade sobre os outros, né? E isso é muito preocupante no momento que a gente está num mundo que permite tanto diálogo, né? A gente tem aí as redes sociais que permitem qualquer pessoa publicar qualquer coisa e receber um comentário, e a gente começa a perceber que essa influência negativa da religião e dessas seitas pentecostais e religião como um todo, né, elas começam a entrar no discurso no mundo inteiro, no final das contas, né, de uma forma tentando deixar equivalente a opinião infundada com relação a dados científicos. Isso aí é um grande problema também, né, e acaba poluindo, né, o debate e o discurso e impedindo que pessoas consigam, às vezes, ir adiante num diálogo que seria, se não houvesse essa interferência, esse ruído, né, seria um diálogo extremamente produtivo para todo mundo, né? Então existem pessoas muito inteligentes querendo conversar na internet e às vezes entra uma pessoa ali no meio e começa a colocar seus dogmatismos religiosos no meio da conversa, começa a desvirtuar o assunto para algo que realmente não existe, e o pior de tudo é ter que, às vezes, as pessoas pararem a conversa para explicar para aquela pessoa coisas básicas, assim, de conhecimento que deveria ser geral. Então, ao mesmo tempo, a gente tem pessoas que querem forçar suas ideias sem embasamento, a gente tem, então, a clara a percepção que essas pessoas estão, assim, talvez muito distantes do conhecimento que deveria ser conhecimento geral, e ao mesmo tempo a gente tem também esses crimes que são perpetrados por essas pessoas, esses crimes que essas pessoas fazem com outras pessoas, e de certa forma, se a gente for pensar bem, essa ideia, esse movimento ideológico, religioso de querer impor suas ideias à força nas outras pessoas, chegando até a criar bancadas evangélicas, elegendo políticos religiosos, que vão ali então tentar passar leis que representam, na verdade, ideias evangélicas, ou ideias pentecostais, ou ideias religiosas que não têm fundamento na realidade, simplesmente também poderia ser considerado quase que um crime contra as outras pessoas, né? Querer, por exemplo, criminalizar quem é homoafetivo, ou criminalizar quem tem pensamento político diferente, ou qualquer tipo de ser humano que existe, que seja diferente de si, é, de certa forma, uma prática tão criminosa quanto querer também forçar uma criança a praticar atos sexuais contigo sem consentimento, sem a chance de se defender, né? Então, a gente tem que pensar quem são essas pessoas, né? De fato, na sociedade, o que elas estão fazendo, porque, de certa forma, é uma forma de estuprar o povo, né? Dos seus direitos, das suas... de si mesmo, de serem quem são, né? As pessoas não conseguem se assumir quem são, tem muitas pessoas que têm medo de assumir quem são. Eu já não tenho esse medo, porque há muitos anos já eu me declaro como ateu, e realmente eu já passei por todas as fases de ameaça, de pessoas fazerem mil questionamentos, mas no momento que tu consegue assim explicar a tua visão e as pessoas veem que, na verdade, apesar de tu ser ateu, tu tem assim uma boa índole, tu quer fazer as coisas pelo bem assim das pessoas, tu ajuda as outras pessoas, tu trabalha junto, tu pega junto. No momento que as pessoas te conhecem melhor, elas acabam deixando de lado essa estigmatização que é feita em cima do ateu, por exemplo, né? E outras pessoas não têm essa facilidade, né, de conseguir então superar essas barreiras, né, graças a essa grande quantidade de religiões que estão então impondo tanto medo nas pessoas, de pessoas como eu e como tantas outras pessoas, sejam pessoas homoafetivas, sejam negros, agora também sofrendo muito a discriminação racial e da própria religião deles, né? Por exemplo, religiões de matriz africana, então sofrendo muito aí por causa de preconceito proveniente
de seitas neopentecostais. Então a gente tem que começar a avaliar assim essa ação deles, se não é assim uma certa forma, assim, comparar isso a meio que a um estupro de inocentes, né? Se não é uma coisa meio criminosa, porque eu vejo meio assim, sabe? Querer colocar uma pessoa no Congresso, querer colocar pessoas para fazer leis, para obrigar as pessoas a agirem de uma certa forma por causa de uma inspiração religiosa, em vez de por causa de uma constatação científica, é complicado. Eu entendo, por exemplo, querer vacinar todo mundo, porque vacina evita disseminação de doença. Agora, querer impedir que as pessoas tenham relacionamentos, por exemplo, homoafetivos, não tem sentido nenhum, né? Então, a gente tem que começar a questionar quem são essas pessoas. E o mais importante, eu já tinha dito isso num vídeo antes, mas num vídeo anterior, é importante também a gente começar a questionar por quê, sabe? Que se aceita a retórica religiosa dentro da política, sendo que nenhum desses deuses, nenhuma dessas pessoas que tanto arrotam e tanto falam de Deus, sabe, conseguem provar de forma alguma, não é nem forma empírica, nem forma, qualquer tipo de evidência que traga qualquer possibilidade para se crer de verdade que exista qualquer um desses deuses que eles tanto falam, né? Então, os deuses existem aí há milhares de anos, vai trocando de Deus de acordo com a cultura humana e vai chegar uma hora que você vai ter que acabar, porque a gente não consegue passar a evoluir sem derrubar esse tipo de pensamento, né? E quando a coisa fica muito distante da realidade, como é o que está acontecendo agora com o cristianismo, né? Eles estão muito longe do que é o conhecimento básico da humanidade, eles estão muito abaixo, muito atrás, muito atrasados com relação a tudo isso, e essa forma como eles estão esperneando assim para tentar manter assim as suas crenças realmente demonstra, para mim pelo menos, que está chegando ao fim, né? Então é o esperneio final, mas a gente não pode perder de vista nunca a forma como eles agem, né? Que é uma forma assim desleal, é uma forma covarde de agir, né? Em vez de ir para o diálogo, ir para o debate, vir para o debate assim sincero, honesto e factual, quererem assim passar por trás do debate e tentar forçar através de leis, através de legislação, através de eleger pessoas que representam aquela ideologia para forçar na sociedade sua visão. Então, é isso que eu queria dizer, pessoal, sabe? Esse relacionamento aí, de repente, que tem aí de religiosos querendo forçar a ideologia deles no mundo, também a gente vê esses mesmos atores da sociedade forçando pessoas inocentes a praticarem atos libidinosos, né, fazendo coisas ruins, e tem essa fixação enorme, muito maior que a maioria de todos nós, né, com o sexo, né, e isso aí é muito preocupante porque as pessoas não passam o dia inteiro, na verdade, pensando em sexo, né, e são esses tipos de atores que então trazem esse tipo de mentalidade de sexualizar tudo, né, até mesmo desenhos, problematizar todo tipo de relacionamento sexual e transformar tudo em relacionamento sexual, e isso acaba permeando a cultura da sociedade de uma forma super negativa, e daqui a pouco a gente tem aí exemplos como, por exemplo, o vice-presidente americano, que ele não pode ir num local onde tem outra mulher sem estar a esposa dele do lado, e umas coisas assim, como se todas as mulheres que passassem por ele fossem tentar, sei lá, vão pular em cima. O que vai acontecer? Vão pular em cima dele, vão forçar ele a fazer sexo, sei lá, enfim, é muito estranho, sabe, esse tipo de comportamento, e a gente acaba vendo isso por tudo aí no final das contas, e isso aí faz mal. As pessoas têm que poder ser quem elas são, do jeito que elas são, se sentirem livres para serem quem elas são, do jeito que elas são, buscarem o que elas querem e serem felizes, né? É isso que a gente deveria estar preocupado como sociedade, e é isso que os governantes deveriam estar preocupados, em tentar tornar as pessoas, quanto mais livres elas puderem ser,
melhor. Mas a gente não vê isso, e a gente não vê isso mesmo dentro da religião, e isso é muito preocupante para mim. Tá, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.